Fisiologia cardiovascular, aula 5, controle da pressão arterial. Como vimos na aula passada, nós definimos pressão arterial como débito cardíaco vezes resistência vascular total. Nós podemos dizer que a pressão na artéria aorta, que estamos falando dela aqui, ela reflete o fluxo sanguíneo no interior da mesma e a resistência dos vasos que estão posteriores, à artéria aorta. Bom, nós fizemos uma pequena definição de resistência vascular na aula passada, no entanto, nós vamos detalhar a resistência vascular nas próximas aulas de hemodinâmica. Nós vimos também que débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca, de maneira que a pressão arterial, a gente pode pegar essa fórmula aqui, e dividir o débito cardíaco em dois componentes, em volume sistólico e frequência cardíaca. Nós podemos falar que pressão arterial é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico vezes resistência vascular total. Nesse sentido, nós estávamos falando também na aula anterior que existem sistemas no nosso corpo que servem para manter a pressão arterial dentro de seus níveis normais, dentro de seus valores normais, que nós vimos lá uma pressão média em torno de 93 milímetros de mercúrio, variando em pulsos de 80 para 120, 80 de pressão arterial diastólica e 120 de pressão arterial sistólica. Então, para a manutenção desses valores de pressão arterial dentro dos chamados limites normais, nós podemos dizer que existe uma participação extremamente importante dos chamados mecanismos de controle da pressão arterial, que são mecanismos de feedback, mecanismos, na maioria das vezes, de absoluta maioria, são mecanismos chamados de feedback negativo, onde, uma vez que a pressão arterial diminui, esses mecanismos entram em ação para fazer com que a pressão arterial aumente. E uma vez que a pressão arterial caiu, uma vez que a pressão arterial aumentou, esses mecanismos entram em ação para trazer a pressão arterial de volta, ou seja, para diminuir a pressão arterial e recuperar a homeostase. Então, esses sistemas de controle, inevitavelmente, eles vão ter que atuar nessas variáveis que nós falamos aí, São sistemas que vão atuar sobre o coração de uma forma direta ou indireta, nós vamos discutir isso com maiores detalhes, e modular a frequência cardíaca e a força de contração do coração, lembra que é dela que depende o volume sistólico? E também fatores que vão atuar nos vasos sanguíneos também de maneira direta ou indireta, modulando o tônus vascular. Vamos lembrar? Vasoconstrição leva a diminuição na área do vaso, que aumenta a resistência vascular, e vasodilatação leva a diminuição da área do vaso, o aumento da área do vaso, o que leva a diminuição na resistência vascular. Então, vasoconstrição aumenta a resistência e vasodilatação diminui a resistência. E também aqui do mesmo modo, sobre o coração, nós já vimos lá que fatores que atuam positivamente sobre os tropismos cardíacos aumentam o débito cardíaco, aumentando ou a frequência ou o volume sistólico, ou os dois juntos, e fatores que diminuem as propriedades do coração, os tropismos cardíacos, que são fatores que diminuem o débito cardíaco de maneira geral. Então, nós podemos dizer que todos os mecanismos que vão atuar para controlar a pressão arterial, tendo ela variado, são sistemas que atuam sobre o coração ou sobre os vasos sanguíneos, alterando as propriedades que são chamadas de componentes da pressão arterial, que são a frequência cardíaca, o volume sistólico e a resistência vascular. E é disso que nós vamos tratar aí agora, desses mecanismos de controle da pressão arterial. Bom, para que existem os mecanismos de controle da pressão arterial? Porque a pressão arterial, fisiologicamente, enquanto o indivíduo
está realizando suas atividades normais, diárias, mesmo durante o sono e durante o estado de vigília, nós temos variações significativas da pressão arterial ao longo do tempo. Nós dizemos que, de uma maneira bem simples, tentando resumir a história, nós dizemos que a pressão arterial ela pode sofrer variações curtas e rápidas, ou seja, variações de poucos milímetros de mercúrio, mas que também são variações que são rapidamente corrigidas, variações que acontecem quando nós alteramos a postura. O principal exemplo é quando nós estamos deitados e levantamos rápido. Quando estamos deitados e levantamos rápido, normalmente nós temos uma queda de pressão arterial, que para muitas pessoas pode até ser imperceptível, mas para outros o indivíduo sente uma certa tontura. Ele tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, porque a pressão arterial caiu, então isso leva, a essas reações aí. E nós podemos perceber que logo de cara, o indivíduo também sente que, ele pode sentir, alguns não sentem, como eu disse, que a frequência cardíaca dá uma leve aumentada, vamos dizer, o coração entra em taquicardia. Olha, isso já são os mecanismos de controle, A pressão, quando caiu, o organismo foi capaz de perceber que ela caiu e aumentou a frequência cardíaca para quê? Para poder fazer a pressão subir e voltar ao normal. Então, são variações de pressão que muitas vezes podem ser rápidas e transitórias e que, na maioria das vezes, elas acontecem com a realização de movimentos. Movimentos de levanta, deita, senta, movimento de anda, de marcha, movimentos em geral, e mesmo movimentos com o tronco, com a cabeça, são movimentos que levam a alterações curtas de pressão, que são chamadas de variações em curto prazo. Essas variações em curto prazo, na maioria das vezes, elas são corrigidas por sistemas neurais. Os sistemas neurais, eles são os sistemas que trabalham de maneira rápida, através de potenciais de ação. Sistemas neurais detectam a variação de pressão e outros sistemas neurais corrigem, eles conseguem reagir de uma forma muito rápida. Mas a pressão arterial, ela não só varia, essas variações que nós falamos aí a curto prazo, ela também pode variar no que a gente chama de médio e longo prazo, variações que podem durar minutos ou mesmo horas, ou mesmo permanecer alterada por um período maior do que algumas horas, de um dia para o outro, por exemplo. Por isso nós dizemos que uma ferição de pressão arterial, ela não tem um significado de maneira isolada. Hoje o indivíduo ele pode ter tido uma variação fisiológica de pressão que deixou a pressão dele um pouquinho mais alta e ela pode perdurar durante um tempo. Isso depende muito da sensibilidade do indivíduo, varia conforme a sensibilidade, especialmente ao sal, especialmente a variações na volemia, porque nós vamos ver que essas variações mais longas de pressão arterial, é claro que não é exclusivo para isso, variações que acontecem em médio e longo prazo, elas dependem, na maioria das vezes, de alterações significativas na volemia, alterações como estado de hidratação, hiperidratação aumenta a pressão arterial e desidratação diminui a pressão arterial. Se os indivíduos, por exemplo, ingeriram altas quantidades de sal e água, é possível que a pressão ela fique alterada durante um tempo maior, maior do que minutos e horas. Isso varia também com a idade, com a sensibilidade do indivíduo. Então a pressão arterial ela nem sempre fica ali naquele valorzinho de 120 por 80, ela pode oscilar ao longo do dia, ela oscila ao longo do dia e muito. E são variações que podem ser desde variações curtas, que normalmente são corrigidas por sistemas neurais, e variações mais longas, que são chamadas de médio e longo prazo. Eu não quis entrar também nesse aspecto de médio, fazer uma classificação de variação de pressão, tanto que eu nem coloquei isso nos slides, porque eu queria que vocês tivessem a noção primordial de que todos os sistemas eles vão entrar em ação quando o organismo tem variações de pressão. A questão é que os sistemas neurais eles têm uma reação mais rápida e os outros sistemas nós dizemos que eles vão surtir efeito a médio e longo prazo, como os sistemas endócrinos, que vão depender da secreção do hormônio, do efeito do hormônio naquele local,
e até o hormônio atingir o local. É claro que a circulação é muito rápida, mas é uma coisa que já passa, né, do tempo da casa dos minutos, tá? Então nós vamos tentar, né, visualizar diversos sistemas neurais, endócrinos, neurais aqui, especialmente o sistema nervoso autônomo, sistemas endócrinos, como hormônios que atuam sobre o coração, e sistemas locais, como peptídeos, que podem modular a atividade cardiovascular. Então, vai ser o nosso assunto aí, né? Esses sistemas reguladores da pressão arterial. Tendo um foco, né? Mas não tentando centralizar isso de uma maneira, né, a generalizar, né? Tendo um foco que os sistemas neurais, né, eles vão estar envolvidos de uma maneira bastante especial no controle da pressão arterial a curto prazo, mas que eles também vão estar atuando, né, no controle da pressão arterial em médio e longo prazo, né, existe aquela participação neural, tá? E nós vamos dar uma ênfase maior para os sistemas endócrinos e locais, no caso aí do controle da pressão arterial em médio e longo prazo, especialmente. Não é que eles não atuem, né, em curto prazo, mas a gente diz que são um efeito, né, na prática, né, o efeito, vamos dizer assim, o efeito fisiológico final em curto prazo é tão pequeno que nós não consideramos muito como sistemas, né, que vão ser especiais nesse controle em curto prazo. Então, nós estamos chamando a atenção para os sistemas neurais, para o controle em curto prazo, e para os sistemas endócrinos, para o controle em médio e longo prazo. E existe um papel também bastante especial dos rins no controle da pressão arterial. Aqui a gente já pode ressaltar, né, que os rins são sítios de produção de hormônios importantes e eles também são sítios de controle da pressão arterial. Muitos desses hormônios atuam nos rins controlando a volemia, controlando a quantidade de água eliminada ou poupada e com isso conseguindo modular a pressão arterial, mas são sistemas que nós vamos ver que por atuarem no rim e por controlarem o fluxo de eliminação de líquidos ou a, eles levarem o organismo a poupar líquidos, eles são sistemas que demoram um pouco para que eles surtam efeitos. Então nós dizemos, né, que são sistemas que têm uma participação na manutenção, né, naquele nível basal de pressão arterial, na manutenção ao longo dos dias, né, e também um papel importante no controle em médio e longo prazo da pressão arterial. Então vamos começar a visualizar esses sistemas aí, né? Primeiro falando dos sistemas neurais, o sistema baroreceptor, o sistema que nós chamamos de reflexo baroreceptor, e dando ênfase aqui em sistema endócrino, aproveitando, né, o papel dos rins, nós vamos falar do sistema renina-angiotensina, que tem toda uma participação renal, não só na produção, como também no efeito, né, desse sistema, né? E nesse aspecto aqui nós estamos tentando chamar bastante atenção para o sistema renina-angiotensina clássico, para o sistema renina-angiotensina plasmático, né? E vamos falar um pouquinho das suas relações com outros sistemas peptídicos e também do hormônio chamado vasopressina, ou hormônio antidiurético, que também tem um papel aí no controle da pressão arterial, especialmente na manutenção dos níveis pressóricos, mas também participa dos controles em médio, longo prazo e especialmente em alterações na volemia, também no equilíbrio osmótico. Então vamos começar aqui, né, com o reflexo baroreceptor, com o sistema baroreceptor que participa especialmente do controle em curto prazo da pressão arterial. Bom, então essa figura ela é para lembrar daquele controle pelo sistema nervoso autônomo que o coração sofre. Então a parte eferente da figura, nós já vimos ela todinha naquela aula lá de controle intrínseco e extrínseco. Então aqui nós estamos falando de controle extrínseco, né? Lembra lá que as fibras simpáticas que partem da medula espinhal inervam o coração. Mas aquele pedaço lá, a gente estava falando só de coração, né? Então aqui a gente vai chamar atenção para outras coisas que são importantes aqui, introduzir no controle da pressão arterial. Repara que a figura tenta mostrar para nós
que as fibras simpáticas, elas inervam diretamente o miocárdio, mas que elas também fazem inervação nas regiões nodais. O sistema simpático controla especialmente a força, mas ele também é capaz de modular a frequência. E o parasimpático, aqui ó, representando pelo eferente vagal, né? Lembra que o vago é um nervo misto? Né? Então aqui tem porção eferente vagal, né? As fibras que percorrem dentro do nervo vago e que vão até os gânglios, né? E depois as fibras pós-ganglionares até o coração, com uma inervação bastante restrita, né? Para as regiões nodais, de maneira que o sistema vagal ou parasimpático, ele modula especialmente a frequência cardíaca. Então vamos lembrar, simpático, noradrenalina, receptores beta-1, aumento dos tropismos cardíacos, via aumento da entrada de cálcio, proteína G. E os eferentes vagares, parasimpático, acetilcolina, receptores M2 colinérgicos, diminuindo os tropismos cardíacos, especialmente a frequência cardíaca. A acetilcolina diminui, facilita a saída de potássio da célula devido à sua interação com o receptor via efeito direto da proteína G no canal. Nós vimos isso na aula anterior, na forma de animações, né, os mecanismos de transdução de sinais aqui envolvidos nos receptores cardíacos adrenérgicos, né, simpático, e colinérgicos do parasimpático. O que nós vamos acrescentar aqui? Nós vamos acrescentar outras duas vias simpáticas que são importantes e que nós já estamos falando dela aí, ó. O sistema nervoso simpático também inerva vasos sanguíneos. O parasimpático? Não, parasimpático não. O parasimpático não controla o tônus vascular. Quem controla o tônus vascular é só o simpático. E aqui o que interessa para nós são arteríolas, que são os vasos de resistência. As arteríolas, elas têm uma parede muscular lisa muito espessa, então elas têm a capacidade de reagir muito, né, a esse efeito simpático que, quando estimulado, é vasoconstritor, né? Nós podemos aqui só chamar atenção, também não quero dar uma ênfase muito grande para isso agora, a farmacologia chama mais atenção para isso. O efeito simpático aqui também é via noradrenalina, essas fibras também são noradrenérgicas, e a noradrenalina no músculo liso arteriolar atua em receptores alfa-1. Os receptores alfa-1, rapidamente, eles são acoplados aos sistemas de transição de sinais que a gente chama de proteína GQ, proteína que estimula a fosfolipase C, que converte o fosfatidilinositol em IP3 e DAG, e esses agentes, então, né, são chamados de segundos mensageiros, eles contribuem para a entrada de cálcio na célula. E a entrada de cálcio no músculo liso leva à contração do músculo liso. De maneira que a noradrenalina, ao atuar no músculo liso vascular, nos receptores alfa-1 adrenérgicos, ela promove vasoconstrição. Então, como que acontece vasodilatação? Quando o tônus simpático diminui. Então, quando o tônus simpático é normal, o tônus vascular é normal. Quando o tônus simpático aumenta, o tônus vascular aumenta, aumentando a resistência vascular, o que aumenta a pressão arterial. E quando o tônus simpático diminui, existe vasodilatação, o que diminui a resistência vascular total e a resistência e a pressão arterial também diminui. Um outro efeito da ativação simpática é a ativação hormonal da secreção de adrenalina. A adrenalina, ou epinefrina, é um hormônio secretado pela medula das glândulas adrenais, também chamada de suprarrenais, e o estímulo é simpático. Quando o simpático é ativado, além dele levar a secreção do neurotransmissor noradrenalina diretamente sobre os órgãos, né, diretamente sobre o coração e sobre os vasos, ele estimula a suprarrenal e a suprarrenal vai secretar adrenalina para o sangue e o sangue vai transportar a adrenalina até o coração e até os próprios vasos. E a adrenalina, quando atua também nesses locais, a adrenalina atua especialmente sobre o coração, ela tem uma maior afinidade sobre os receptores beta, mas isso também não é um assunto central da aula. E é importante saber que quando o simpático é ativado, além de seus efeitos diretos sobre o coração, ele também leva à secreção de adrenalina. Então, o indivíduo, né, em geral, ele fica com concentrações elevadas de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, também um pouquinho secretado pela suprarrenal. Então, essas substâncias, agora não como neurotransmissores, né, mas atuando como hormônios, eles são capazes de modular o tônus vascular e
a atividade do coração. Já pode adiantar, né, que eles aumentam, né, tanto a resistência quanto o débito cardíaco, são agentes pressores. E o parasimpático modula apenas a atividade do coração, ele é um fator depressor neural aí, né? Então aqui chamando a atenção para a parte neural da figura, então, simpático atuando no coração e nos vasos, e parasimpático atuando no coração, simpático aumentando a pressão arterial e parasimpático diminuindo a pressão arterial. Então a gente já sabe que o organismo reage por feedback negativo, né? Então a gente pode imaginar, olha, toda vez que a pressão arterial começar a cair, como que o organismo vai, né, reagir com simpático e parasimpático? Ele vai reagir para ela continuar caindo ou ele vai reagir para a pressão poder aumentar? Bom, se a pressão caiu, ele vai reagir com feedback negativo, para ela poder subir e voltar ao normal. Então, ele vai ter que ativar o simpático e, ao mesmo tempo, inibir o parasimpático. Então, é exatamente isso que ele faz. E o contrário, quando a pressão arterial começa a aumentar, ele vai reagir para poder diminuir e voltar ao normal. Então, quais serão as reações autonômicas? As reações serão inibição do tônus simpático e, ao mesmo tempo, estimulação do tônus parasimpático, porque com isso a frequência cardíaca diminui, o débito cardíaco diminui e o tônus vascular diminui, fazendo com que a resistência vascular diminua, né? Nós temos vasodilatação periférica e com isso a pressão arterial diminui. Essas reações elas acontecem de uma maneira bem rápida, o sistema nervoso autônomo é capaz de responder muito rápido a variações de pressão arterial. Agora, responder muito rápido, né? Responder muito rápido significa que o sistema nervoso, ou seja, que existe um sistema no organismo que é capaz de detectar, né, de fazer a pergunta, né, capaz de detectar que a pressão arterial variou. Né? O principal exemplo que nós vamos ter aqui é no exemplo de levantou rápido e a pressão caiu. Né? Ou então no exemplo de tomou um susto e a pressão subiu rápido. Né? Fatores que levam a um aumento ou uma queda de pressão que a gente chama de curto prazo, um aumento ou uma queda de pressão que são corrigidas rapidamente. Né? É claro que esses sistemas, eles continuam detectando, né, o estado pressórico em geral, né? Eles não vão detectar só aumentos e quedas, eles ficam detectando como que está, né, o estado cardiovascular em geral, o estado pressórico. Né? E esses sensores de pressão arterial, obviamente, eles estão localizados na parede das grandes artérias. Né? Existem neurônios aferentes, que a gente chama então de baroreceptores. Então, nós vamos falar agora da parte que parte da periferia e vai para o centro, né? Da parte que é capaz de detectar as variações de pressão arterial. São células, né, neurônios localizados na parede dos grandes vasos, especialmente aqui para nós, arco aórtico. Nós mencionamos isso na primeira aula de fisiologia, quando nós vimos uma foto do coração, e nós vimos lá o arco aórtico. Eu falei lá que lá é o ponto onde nós encontramos baroreceptores. E também nas artérias carótidas, né, lá no seio carotídeo, no corpo carotídeo, nós encontramos os chamados receptores ou baroreceptores. Esses baroreceptores são neurônios que são tipicamente neurônios aferentes, eles são, né, fibras que têm lá os seus gânglios, né, localizados lá no próprio sistema nervoso central, né, são fibras que estão localizadas na parede do vaso, tá? E elas seguem via nervos cranianos também. Olha, os receptores aórticos, eles atingem o sistema nervoso central via nervo vago, via décimo par, e os receptores carotídeos, eles atingem o sistema nervoso central via nono par, que é o nervo glossofaríngeo. Então nós temos o nervo vago e o nervo glossofaríngeo, representando para nós aqui os aferentes baroreceptores, né, que estão localizados na parede dos vasos. Eles são mecanorreceptores. Eles detectam o nível de tensão na parede do vaso, ou seja, a pressão arterial. Né? Se o vaso tem um nível de tensão normal, esses baroreceptores, eles disparam, né, potenciais de ação numa frequência chamada normal. No entanto, se a pressão nesses vasos aumenta,
os disparos dos baroreceptores também aumentam de maneira proporcional ao aumento de pressão até determinado nível. Então, existe, né, um ganho, né, existe um nível máximo, né, que os baroreceptores conseguem reagir, né. A partir dali, eles não conseguem detectar variações maiores de pressão arterial. Então, como que eles trabalham? Eles trabalham com pulsos de frequência, né, frequência de potenciais de ação, frequência de disparos. Então, quando a pressão arterial é normal, eles disparam de maneira normal. E quando a pressão arterial aumenta, eles disparam muito proporcionalmente ao aumento de pressão. E o contrário também, né? Quando a pressão arterial diminui, os baroreceptores diminuem aquele padrão basal, né? Proporcionalmente à diminuição de pressão. Né? Então eles são capazes de controlar variações para cima e para baixo na pressão arterial. Bom, só que o que é importante que a gente entenda, né, além das vias aferentes e eferentes, né, nós já vimos, olha, a resposta, né, olha, os baroreceptores percebem que a pressão arterial aumentou ou diminuiu e enviam informação para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central responde através do sistema nervoso autônomo. Então o baroreceptor percebe lá que a pressão caiu, informa para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central faz o quê? Ativa o simpático e inibe o parasimpático. Agora, raciocínio inverso. Se a pressão arterial subiu, né, os baroreceptores percebem que houve um aumento de pressão arterial e enviam, né, padrões aumentados de frequência lá para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, então, interpreta isso, né, e é capaz de devolver essas informações de volta via sistema nervoso autônomo. Como, né, se a informação foi, olha, que a pressão, né, está aumentando, pô, então agora nós temos que fazer diminuir. Fazer diminuir significa o quê? Ativar o parasimpático, aumentar a secreção de acetilcolina sobre o coração e diminuir a atividade simpática, diminuir, né, a atividade noradrenérgica local e também diminuir a secreção de catecolaminas pela medula suprarrenal. Então nós temos ali, né, um efeito que é praticamente um reflexo, né? Ele é tão rápido que existe um processamento central, mas o processamento central ele é tão pequeno, ele envolve vias neurais tão curtas, que nós temos uma rapidez de ação tão rápida quanto se fosse um reflexo medular. Na verdade, ele é um reflexo encefálico, porque ele é um reflexo bulbar. Né? Nós vamos ver aqui agora, né, então, que o centro responsável pelo controle da pressão arterial, o livro do Guyton lá gosta de chamar de centro vasomotor, ele é representado por áreas bulbares que são capazes de receber os estímulos dos baroreceptores e passar aquilo para frente, né? Ou seja, distribuir aquela informação para o sistema nervoso simpático e para o sistema nervoso parasimpático via interneurônios locais. Né? Então nós temos ali, né, toda uma região, né, ou na verdade diversas regiões do bulbo que são responsáveis por esse processamento local. Nós vamos tentar detalhar um pouquinho isso aí ainda na aula de hoje. Tá? Então, essas siglas que aparecem aqui na minha figura, elas representam o seguinte, ó. Núcleo do trato solitário. É uma região na porção centro-dorsal do bulbo, né? Então nós temos uma região, em toda a região dorsal do bulbo, né, que é chamado de núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário, nós vamos tê-lo aqui como sendo porta de entrada, ou seja, os aferentes vagais e do glosso faríngeo, eles atingem essa região do bulbo, né, que inteira tem o nome de centro vasomotor, através dos núcleos dorsais, que tem o nome de núcleo do trato solitário. Bom, a distribuição das fibras a partir daí, então, elas seguem dois caminhos. Nós dizemos que a partir do núcleo do trato solitário, um grupamento de fibras segue para regiões depressoras. Mas que regiões são depressoras? São regiões responsáveis por ativar o vago, regiões responsáveis por ativar o parasimpático. E que regiões são essas? Núcleo motor dorsal do vago. É isso que
significa aqui, ó, DMV. O núcleo motor dorsal do vago é o próprio núcleo do nervo vago, né? Então, do próprio núcleo do trato solitário, os interneurônios que fazem conexão direta com os baroreceptores, eles partem para o núcleo motor dorsal do vago e para uma outra região chamada de núcleo ambíguo. Então, é a partir daí que nós temos o controle das fibras parasimpáticas, o controle, né, das fibras vagais que saem, né, para o coração e não para os vasos aqui no caso, né? Então, os aferentes baroreceptores chegam no núcleo do trato solitário e distribuem, né, a informação via interneurônios locais para o centro depressor, que nós vamos ter aqui, que são duas regiões, né, mais importantes, né? Claro que até hoje estão sendo descritas áreas importantes no bulbo responsáveis por isso, estão sendo descritos baro e quimiorreceptores em outros locais. Nós estamos tentando ter uma visão inicial e mais clássica da história, tá? Então, o núcleo motor dorsal do vago e o núcleo ambíguo são responsáveis pela ativação do nervo vago das fibras parasimpáticas. E do núcleo do trato solitário, uma outra via segue não para a região dorsal do bulbo, como foi visto aqui, e sim para a região ventral do bulbo, para a região ventrolateral, que é isso que está escrito aqui, bulbo ventrolateral. Tá? Então a região ventrolateral do bulbo, ela controla as fibras simpáticas que saem lá da região tóraco-lombar da medula espinhal. Né? Então o controle simpático, né, ele é feito pelo chamado centro pressor, né? Então, ou seja, do núcleo do trato solitário, nós podemos dizer que as fibras são distribuídas para o centro depressor, que aqui nós estamos representando pelo núcleo dorsal motor do vago e pelo núcleo ambíguo, e também são distribuídas para a região ventral, que aí é chamado de centro pressor, né? Que é composta pelas fibras, né? Pelos interneurônios de conexão local, que são capazes de controlar a atividade simpática. Quando eu digo controlar, esse pedaço aqui, né, é o mais importante para o entendimento do reflexo baroreceptor. Essas conexões centrais ainda, lá dentro do bulbo ainda, né, os interneurônios locais que conectam, né, o núcleo do trato solitário com o centro pressor, eles são interneurônios inibitórios. Então, todo estímulo que chega via baroreceptor, quando ele descende via parasimpático, ele descende da mesma forma que ele chegou. E quando ele descende via simpático, ele descende ao contrário. Né? Então nós vamos ver isso numa animação que parece que ficou meio confuso agora, como eu falei, né? Ou seja, o que eu quero dizer, né? Quando os estímulos barorreflexos eles chegam aumentados no bulbo, isso aumenta a atividade parasimpática, ou seja, o parasimpático responde de forma direta, tá? Porque os interneurônios que ativam o parasimpático são excitatórios, né? Os interneurônios que inervam, né, os núcleos parasimpáticos são excitatórios. Só que o que acontece com o simpático, né? Quando os baroreceptores mandam padrões aumentados de frequência, isso excita interneurônios inibitórios. Então, esses interneurônios inibitórios aumentam a secreção de neurotransmissores inibitórios, o que deixa o simpático mais inibido. Então, eles conseguem trabalhar ao mesmo tempo através de um reflexo, né? O baroreceptor, quando ele manda padrões aumentados de frequência, ele está dizendo que a pressão arterial está aumentando. Então, ele vai ativar o parasimpático e inibir o simpático. E quando os baroreceptores mandam padrões diminuídos de frequência, é a mesma coisa, né? Olha, o parasimpático responde agora de maneira diminuída. Ele responde do mesmo jeito que o baroreceptor mandou, né? E quando aquele interneurônio simpático lá, que é inibitório, recebeu estímulos diminuídos, ele se torna excitado, né? Então ele começa a ter um efeito inibitório aumentado, né? Então ele está ali, né? Vamos tentar ver na forma de uma animação, né? Que eu acho que isso vai ajudar a entender melhor, né? E clarear as ideias aí de maneira geral, tá? Aqui nessa figura, para a gente dar nome a essas estruturas aí, né? Nós estamos vendo os baroreceptores
do nervo glossofaríngeo, né? Isso aqui está mostrando as estruturas do tronco encefálico, aqui mesencéfalo com os folículos superior e inferior, né? Então aqui ponte, bulbo, né? Então nós temos aqui essa região inteira, né? Chamada de núcleo do trato solitário, tá? E as conexões que o núcleo do trato solitário tem com a região ventral do bulbo, que é a região que controla o simpático, e também com a região dorsal do bulbo, né? Núcleo ambíguo e núcleo motor dorsal do vago, que controlam a atividade vagal, né? Então aqui nós vemos os baroreceptores aórticos e carotídeos. Aórticos, né? Aqui embaixo, olha, aórticos via nervo vago, carotídeos via nervo glossofaríngeo, né? E o parasimpático aqui voltando via nervo vago, né? O simpático, né, via gânglio cardíaco, né, tá? Pro coração. O parasimpático também inerva nódulos, mas especialmente distribuído pro músculo cardíaco. Essa é uma figura que eu esqueci de colocar a referência dela aqui, tá? E também não utilizei esse livro para preparar a aula, eu só trouxe ele para a figura, para a gente poder visualizar de maneira anatômica, né? Tá? É o livro do Purvis, de Neurociência, ele também está no plano de ensino da fisiologia, tá? Então ele é a única figura aqui que eu vi que está sem referência embaixo, mas como eu estou falando aí, tá? Então vocês ficam aí com o livro do Purvis, de Neurociências, usei aqui, foi a 6ª edição. Então nós podemos, só para ver a figura, mas ela está disponível nos slides também, tá? Bom, e isso que nós vamos fazer aí também, ele na verdade é um tutorial, essa é a página inicial desse tutorial, né, como se fosse o início do tutorial. Então a gente pode começar clicando aqui em Start Tutorial para a gente começar. E ele nos dá uma ideia muito boa sobre pressão postural, né? Inclusive é um caso clínico que fala sobre pressão postural. Ele vai ficar para vocês como material complementar da aula e eu vou utilizá-lo aqui agora para a gente tentar entender de uma maneira mais detalhada o reflexo baroreceptor. Então eu já pulei para a parte onde esse tutorial ele traz aquele circuito neural que nós estávamos montando aí, né? Mas é interessante que todo mundo faça esse tutorial em casa, todinho, tente fazer, para nas próximas aulas a gente esclarecer as dúvidas e tentar ilustrar melhor o reflexo baroreceptor de uma maneira geral. Então, como eu disse, eu já deixei o esqueminha todo montado aqui para a gente poder fazer. Mas, na verdade, nesse tutorial, ele nos permite criar os neurônios, criar os receptores, colocá-los nos lugares corretos, né? No caso, os receptores estão lá no arco aórtico e no corpo carotídeo. Eu coloquei aqui neurônios aferentes, né? Que vão até a região de entrada, lembra? Núcleo do trato solitário, né? Na região dorsal do bulbo. E os centros pressor, ali, olha, no caso, a região ventrolateral, né, do bulbo, e os centros depressores, né, no caso ali, as vias que vão ativar o parasimpático, né, o núcleo motor dorsal do vago e o núcleo ambíguo, e os sistemas nervosos autônomos, como a gente viu na figura lá, olha, fibra pré-ganglionar parasimpática, fibra pós-ganglionar parasimpática, vai liberar acetilcolina aqui, e as fibras pré-ganglionares simpáticas e as fibras pós-ganglionares, que vão levar à liberação de noradrenalina sobre o coração e sobre os vasos. Então a gente clica aqui para ver o negócio funcionando. Ó. Então se tivesse, né, normal, a gente imaginar que os padrões de frequência aqui são regulares, que os padrões de frequência que descem pelo autônomo também são regulares. E o que vai acontecer com esses padrões de frequência agora, né, se a pressão arterial sobe, né? Então, se os baroreceptores começam a detectar que a pressão arterial subiu, eles enviam estímulos ascendentes, né, estímulos aumentados para o bulbo. Então, vamos lá, olha, aumenta a pressão arterial. Quando aumenta a pressão arterial, olha, esses 4 morrinhos significa muitos sinais, né? Então ele vai descer do mesmo jeito aqui, olha, com 4 morrinhos, né? Porque esse neurônio aqui é excitatório, olha.
Então isso vai estimular o parasimpático, que vai secretar acetilcolina. Só que olha esse aqui, desceu 3 morrinhos, só que a partir daqui desce só um, olha. Porque esse interneurônio aqui, esse azulzinho aqui, ele é inibitório, né? Então os sinais que estimulam, né, olha, quando o baroreceptor percebe, né, que a pressão arterial está aumentando, olha, ele está lá mandando sinais aumentados, né? E esses sinais atingem o núcleo do trato solitário e são distribuídos para os dois centros. Só que esse interneurônio continua excitatório. Então todo o sistema parasimpático vai ser excitado. Só que esse é inibido. Então ele vai inibir daqui para frente, olha. Né? Então isso inibe o sistema nervoso simpático, fazendo com que a pressão arterial, que estava aumentando rapidamente, retorne a seus valores normais. Nós podemos fazer o mesmo joguinho para entender até melhor, né? Quando o indivíduo levanta rápido, no caso da hipotensão postural, né? Quando levanta rápido fica tonto, mas a taquicardia já vem logo em seguida para recuperar, né? Já é o reflexo baroreceptor. Então se eu clicar no bonequinho aqui, ó, você vai ver que quando o indivíduo aumenta, levanta, né? Aí é o contrário agora, olha, a pressão arterial caiu, então o baroreceptor manda um sinalzinho só, né? Um sinalzinho continua um sinalzinho, né? Olha, o sistema parasimpático está sendo deprimido. Só que quando esse neurônio, né, ele se torna inibido, daí para frente vai tudo se tornar excitado, né? Então isso excita o sistema nervoso simpático, né? Então vai favorecer aquele aumento de pressão arterial que é necessário para o indivíduo não cair, né? Para ele não voltar para o chão, né? Porque se ele levanta e a pressão arterial, né, não acompanha, né, ele volta a cair, né, volta para o chão. Então nós temos as duas coisas, né, que a gente pode fazer ali, olha, quando a pressão arterial cai, o sinalzinho é único, né, um único estímulo, né, só para representar graficamente, né, como se o padrão ali, né, normal fossem dois, né. Aí quando a pressão cai, cai para 1. Quando aumenta, aumenta para 3, aumenta para 4, né, sinalzinhos ali. Dá uma assistida nisso aí várias vezes que vai dar para clarear como funciona o reflexo baroreceptor e as vias de processamento local. Elas são um pouco mais detalhadas do que isso, mas para uma primeira visualização eu acho que está excelente até. Retornando aqui para nossa aula. Só para enfatizar, novamente, o baroreceptor, ou reflexo baroreceptor, e tem um papel especialmente importante no controle em curto prazo da pressão arterial, nessas variações curtas que vão e voltam rapidamente aí, em questão de segundos, né? Ou mesmo em frações de segundos acontece a reação, né? Mas nós vamos então agora começar a falar dos chamados sistemas hormonais de controle da pressão arterial. Claro que o baroreceptor, ele não para de funcionar quando a pressão arterial, quando a pressão arterial, quando a pressão arterial permanece alterada, né? Imagina que acontece uma situação de aumento de pressão arterial, em que os baroreceptores têm aquele ganho até determinado limite, né, de padrão de frequência. A partir daí, né, o sistema nervoso simpático e parasimpático sozinhos, eles não estão mais conseguindo trazer a pressão arterial de volta. Num sistema, por exemplo, né, naquele churrascão de ontem, que é o exemplo que eu sempre dou na sala de aula, né, o indivíduo ingeriu muito sal e muito líquido, né, que estava salgado demais a carne, comeu muito, ingeriu uma quantidade excessiva de líquido, a volemia aumenta muito, né, isso leva a um aumento de pressão, não só pelo aumento da volemia, mas porque leva a secreção de hormônios pressores, né, leva todo um perfil pressórico, né. Nós temos que perceber que, como que fica o baroreflexo, né, ele fica sempre sinalizando que a pressão está alta, né. Então isso vai recrutar outros sistemas, né? Não só isso, mas outras reações do organismo vão recrutando outros sistemas, de maneira que é incorreto, né, a gente falar que o sistema baroreflexo não tem nenhuma participação no controle da pressão em médio e longo prazo. É claro que ele tem, né, ele está lá trabalhando a todo vapor, né? A questão é que ele sozinho, né, ele não está dando conta de regular, né? Do mesmo jeito que a gente pensar, né, que os mecanismos que vão atuar em médio e longo prazo, eles não são ativados quando existe variação a curto prazo, né? Se a gente for
pensar de uma maneira, né, bastante detalhada mesmo, né, nós podemos dizer que toda vez que a pressão arterial varia, todos os mecanismos de controle, tanto neurais como endócrinos e locais, eles tendem a sair do seu estado normal, que era quando a pressão estava basal, e passar para um estado que tenta controlar, né, um estado de feedback negativo. Se a pressão subiu, aqueles sistemas vão migrar para um estado que tenta fazer a pressão diminuir. No caso neural aí, a gente consegue pensar em simpático e parasimpático, e no caso de uma série de substâncias que são endócrinas, hormônios, nós vamos tentar trabalhar com isso em termos separados, né? Tentar trabalhar primeiro com o sistema renina-angiotensina, vasopressina, e ao longo, né, do nosso estudo de fisiologia cardiovascular, nós vamos estudando outras substâncias que têm efeito vasoativo ou cardioativo. A questão, né, que sistemas hormonais ou endócrinos ou locais, né, mesmo que eles sejam ativados em curto prazo, se a pressão for regulada pelo baroreflexo, eles são desativados de novo, né, eles voltam ao seu estado normal. Então é um equilíbrio que parece que é bem dinâmico. Então, nesse contexto aí, né, de sistemas neurais, né, agora sistemas hormonais, um controle hormonal, nós vamos chamar a atenção, acho que, né, deve ser um dos primeiros contatos, né, com esse sistema chamado sistema renina-angiotensina, que na verdade é composto por um conjunto de proteínas, proteases, peptídeos, peptidases, uma série de moléculas, né, que vão ter efeito sobre vários parâmetros no controle daquelas variáveis que nós vimos, débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca e especialmente tônus vascular, né? Bom, nós temos aqui uma ilustração do chamado aparelho justaglomerular da arteríola aferente. A arteríola aferente, nas regiões onde ela tem um contato direto com o epitélio do túbulo distal, aqui está vendo uma visão maior, né? Todos ambos são desenhos, né? Mas mostra uma visão aumentada do néfron, e aqui uma visão da região glomerular, né? Da parede da arteríola aferente, encostando aqui no túbulo distal, que é isso que ele está querendo te mostrar aqui, né? Então essa região, né? As células, especialmente as células da camada íntima, da camada média, né? Da camada muscular, elas se transformam em células glandulares. São células que têm a capacidade de secretar um hormônio chamado de renina. Então essas células, elas vão compor o que é chamado de aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular é composto então pelas células na parede da arteríola aferente, próximo ao túbulo distal, que tem a capacidade de secretar esse hormônio chamado de renina. Aqui, posteriormente, nós vamos falar de uma região importante que pertence ao túbulo distal e que está ali em contato com as células justaglomerulares, né? Um contato que muitas vezes ele pode ser químico, a partir da secreção de uma transmissão purinérgica, né? Nós vamos falar mais disso daqui para frente, né? E essa região ela é importante no controle da secreção de renina, ela tem o nome de mácula densa. Nós vamos falar, né, da importância dessa região no controle da secreção de renina. Então, né, um hormônio, né, chamado renina é um hormônio produzido no rim, né, pelas células justaglomerular lá do néfron, lá da arteríola aferente. Esse hormônio renina, ele tem um tônus, tal qual o sistema nervoso autônomo. Sempre existe uma produção de renina, de maneira que a produção de renina pode aumentar ou pode diminuir. Então nós centralizamos a nossa explicação no aumento da produção de renina que acontece com a queda de pressão arterial. Mas o contrário também pode acontecer com o aumento de pressão arterial. Mas esses sistemas, eles são mais eficientes em controlar a queda de pressão arterial. A gente vai ver por quê. Porque o efetor final, aí no caso a angiotensina 2, ela tem um efeito vasoconstritor extremamente importante, né? Nós vamos ver que quando existe queda de pressão arterial, esse aparelho justaglomerular aumenta a secreção de renina. E existe um sistema circulante, então, né, que é claro que nós depois, posteriormente, né, nas próximas aulas de revisão, ou então em outras abordagens renais e cardiovasculares,
Nós vamos falar do sistema renina-angiotensina tecidual, de outros tipos de angiotensinas, mas eu queria centralizar aqui, como é uma primeira visão, no sistema renina-angiotensina plasmático clássico e nos efeitos da angiotensina 12. De maneira que nós temos ali uma figura que, apesar de estar em inglês aqui, ela é uma figura que ajuda a entender, né, essas reações todas aí. Ó. Bom, a renina, como é um hormônio produzido lá pelo rim, a gente fala que ele é um hormônio, que é uma protease, ela é capaz de quebrar uma proteína, né? Ela é capaz de fragmentar uma proteína num local específico. É isso que está mostrando aqui, ó, o efeito da renina depois que ela é liberada para o sangue. Né? Quando a renina é liberada, ela é liberada no plasma, né? Então a gente fala que existe uma tendência da renina encontrar lá no plasma uma proteína que tem o nome de angiotensinogênio. Essa proteína está mostrando aqui, olha, o fragmento da cadeia final do angiotensinogênio e está mostrando essa bolinha aqui, quer dizer, tem mais um tanto de aminoácido para lá, né? Está mostrando que é uma proteína globular, uma proteína grande, né? Uma proteína que fica aí, né, no plasma circulando. Quem produz isso? Quem produz a maior quantidade de angiotensinogênio circulante é o fígado, né? Então ela faz parte das proteínas hepáticas. Então nós temos o angiotensinogênio circulante produzido pelo fígado de uma maneira, a gente pode dizer que constitutiva, né? O fígado produz quantidades constantes de angiotensinogênio e vai secretando aquilo ali para o sangue. Então nós temos lá que tem sempre, né, um pouquinho da reação da renina, mas a reação da renina aumenta com a queda de pressão arterial e diminui com o aumento de pressão arterial. Outros fatores que são importantes aqui, né, que levam à secreção de renina. Ativação simpática, né, ela também aumenta a secreção de renina. E um outro fator importante que aumenta a secreção de renina é a diminuição na concentração plasmática de sódio, o que vai se refletir lá na mácula densa. A gente vai ver depois, né, que quando a quantidade de sódio no sangue diminui muito, né, isso é capaz de aumentar também a liberação de renina. Então a liberação de renina, ela acontece em situações que estão levando à hipovolemia, à hipotensão, né, e leva, né, a atividade simpática aumentada, né, reações de choque, reações que vão aumentar a atividade simpática, mas a secreção de renina não depende do simpático, né, são fatores isolados, né, o simpático estimulado aumenta a secreção de renina, a queda na pressão arterial também aumenta a secreção de renina e a diminuição na concentração de cloreto de sódio, especialmente no plasma, também aumenta a secreção de renina. Da mesma forma, esses fatores, todos ao contrário, né, eles vão diminuir a secreção de renina. Então, falando da cascata do sistema renina-angiotensina, que está aqui na figura, né, está mostrando que uma vez que acontece queda na pressão arterial, por exemplo, a renina é secretada e ela leva à quebra dessa proteína chamada angiotensinogênio. Ela leva à fragmentação do angiotensinogênio, removendo um peptídeo com 10 aminoácidos, que tem o nome de angiotensina 1. Então o restinho, né, que sobrou do angiotensinogênio aqui, ele não interessa mais para nós. O que interessa é a angiotensina 1, que é formada no plasma, mas que tem muito pouco efeito. Ela tem uma pequena interação dos receptores angiotensinérgicos e também permanece muito pouco tempo no plasma, devido à presença no plasma de grandes quantidades de uma enzima que nós vamos tratar aqui por diante como ECA. Ela está sendo chamada aí de converting enzyme, ou enzima conversora de angiotensina. O que ela faz? Ela quebra mais um pedacinho na angiotensina 1, olha. Ela fragmenta esse decapeptídeo, transformando-o num octapeptídeo chamado angiotensina 12. Então as reações são rápidas, né? Ou seja, o angiotensinogênio já está no plasma, a ECA também já está no plasma. A ECA ela é sintetizada principalmente pelas células dos vasos sanguíneos, pelas células endoteliais dos vasos sanguíneos.
Então a ECA ela tem uma elevada concentração na circulação pulmonar, mas hoje em dia a gente não pensa muito em pulmão como sendo órgão de conversão, e sim como a conversão acontecendo do plasma como um todo. Nós temos lá, né, angiotensinogênio e ECA estão circulando, mas um não consegue atuar sobre o outro, né, olha, porque esse pedacinho, né, onde a ECA atua, ele estaria escondido no meio daquela proteína globular. Então, o sítio, né, de ligação da ECA não está disponível na molécula de angiotensinogênio. E é isso que é o papel da renina, né, quebrar o angiotensinogênio e levar à liberação de angiotensina 1. A angiotensina 1 já tem o sítio exposto para a atuação da ECA, e a enzima conversora de angiotensina, então, fragmenta a angiotensina 1, transformando a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai ser o nosso peptídeo efetor. A angiotensina 2, o principal efeito, nós vamos falar aqui, que acontece mesmo, né, eu não diria curto, né, mas já a partir de minutos, né, porque isso demora pelo menos 1 minuto para ser ativado, né, ela leva à vasoconstrição. A angiotensina 2 é um dos peptídeos vasoconstritores mais importantes, eu diria o mais importante que existe no nosso organismo. E essa vasoconstrição leva ao aumento da resistência, que leva ao aumento de pressão arterial, no sentido de normalizar a pressão arterial. Mas a angiotensina 2, ela tem outros efeitos importantes. Olha, o segundo efeito importante que eu queria mostrar aqui, tá, é a indução da reabsorção renal de sódio e água. A angiotensina 2 ela diminui o ritmo de filtração glomerular e aumenta a reabsorção renal de sódio no tubo proximal, o que leva a um aumento de volemia por um efeito direto desse peptídeo no rim. Os receptores da angiotensina 2, nesse caso, são os receptores AT1. Ela tem dois receptores, AT1 e AT2. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Os receptores AT1 são os responsáveis por todos esses efeitos que nós estamos falando aqui. São receptores de superfície, né? Então, quando a angiotensina 2 atua nesses receptores, ela leva a reações internas, né? Comanda mecanismos internos de transmissão de sinais, o que leva a vasoconstrição. Quando ela atua lá nos rins, a angiotensina 2 atua em todo o vaso que tiver músculo liso, desde artérias, arteríolas, remos e veias. E ela é capaz de atuar lá no tubo proximal diretamente, né? E nas arteríolas renais, controlando o fluxo e aumentando a reabsorção de sódio e água. A angiotensina 2 atua também no centro da sede, no sistema nervoso central, e aumenta a sede. E a angiotensina 2 também é capaz de aumentar a demanda de sal pelo organismo. Mas esses efeitos são, diria, secundários, né? Eles demoram muito a surtir efeito, mas também contribuem para o efeito global. Nós vamos centralizar aqui na reabsorção direta de líquido, na vasoconstrição e nesse efeito que está aqui no centro. Olha, que seria o terceiro, né? Eu chamo a atenção para 1, vasoconstrição. 2, aumento direto da reabsorção renal de sódio e água no tubo proximal, um efeito muito importante. E 3, atuação na zona glomerulosa, que é a zona mais externa do córtex da glândula suprarrenal, estimulando a secreção do mineralocorticoide aldosterona. A aldosterona é um hormônio que também atua no rim, só que dessa vez ele não atua no proximal, é um hormônio que atua no tubo distal, nas porções iniciais do ducto coletor, e estimula também a reabsorção de sódio e água e a excreção de potássio. Não quero chamar muita atenção para a excreção de potássio agora, né? Mas especialmente para esse aumento da volemia provocado pelo hormônio aldosterona. Então, a aldosterona, junto com a angiotensina 2, aumentam a volemia, e a angiotensina 2 causa vasoconstrição. Então, o aumento da volemia e a vasoconstrição são os fatores que contribuem expressivamente para o aumento da pressão arterial causados pelo sistema renina-angiotensina. Lembrando que o efeito oposto também acontece quando existe aumento da pressão arterial, ou seja, diminui a secreção de renina, diminui a formação de angiotensina 1, diminui a formação de angiotensina 2, aumenta a diurese, né, porque diminui os seus efeitos no rim, diminui a secreção de aldosterona e causa vasodilatação, e com isso a pressão arterial cai. Então, o sistema renina-angiotensina, ele também tem uma influência, né, para os
dois lados aí, né, vamos dizer assim. Como eu disse no início, né, uma visão inicial do sistema renina-angiotensina, e nós vamos ficar com essa visão inicial aí agora, para depois nós, em uma outra oportunidade, falarmos do sistema renina-angiotensina tecidual, de outras angiotensinas, como a angiotensina 3, 4, angiotensina 1A7, que também tem um efeito importante aí, né? E de receptores da angiotensina de maneira geral, e como que esses receptores atuam de maneira cooperativa. É importante que a gente já faça uma introdução agora sobre os efeitos do sistema renina-angiotensina, né? Também no controle da liberação de vasopressina, que é o próximo hormônio que nós vamos falar aí agora, né? A angiotensina 2, né, ela também é capaz de controlar e de aumentar a liberação do hormônio vasopressina, né, que é o próximo hormônio que será discutido aí, ó. Então a vasopressina, ou hormônio antidiurético, é um peptídeo de 9 aminoácidos que é produzido pelos núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo. Os terminais desses neurônios são chamados de neurônios magnocelulares. Esses terminais, eles terminam no interior da neurohipófise, né, da hipófise posterior, é onde a gente fala que ela é responsável pelo armazenamento desse hormônio, então. Então, o hormônio, né, que a gente diz que ele é produzido pelo hipotálamo e armazenado pela neurohipófise ou hipófise posterior. Então, né, aqui está mostrando uma ilustração, né, dos neurônios, né, lá do núcleo supraóptico e do núcleo paraventricular, né, núcleo supraóptico e núcleo paraventricular, os neurônios produtores de vasopressina, né, que são os neurônios magnocelulares, que atingem a neurohipófise. E está mostrando outros neurônios importantes que estão no mesmo local, olha, também lá no núcleo supraóptico e no núcleo paraventricular. Esses são neurônios que controlam os anteriores, né? Ou seja, são neurônios que controlam os neurônios produtores de vasopressina, né? Eles são chamados de osmorreceptores e também são estimuladores da secreção ou inibidores da secreção de vasopressina, né? A vasopressina, né, o hormônio antidiurético, né, ou arginina vasopressina, também representada com a sigla AVP, né? Ele é um hormônio que, então, é secretado pela neurohipófise, principalmente por duas situações, né? Pelo aumento da osmolaridade plasmática, que é detectada aqui pelos osmorreceptores, e pela queda de pressão arterial. A queda de pressão arterial, ela é capaz de estimular a secreção de vasopressina via direta, via barorreceptores, né? Os barorreceptores, os aferentes vagais, né, eles são capazes de estimular a secreção de vasopressina, e quando a pressão arterial cai, o sistema nervoso simpático é ativado, o sistema renina-angiotensina também é ativado, o que também estimula a secreção de vasopressina. Mas, tal qual nós centralizamos, né, a secreção de a ativação do sistema renina-angiotensina, né, nas figuras passadas, nós vamos centralizar a secreção de vasopressina, né, que a gente já está vendo aqui, né, um hormônio pressor, né, e que trabalha do mesmo jeito, né, quando a pressão arterial aumenta, a diminuição da produção de vasopressina, mas quando a pressão arterial cai, ela leva ao aumento na produção de vasopressina. Os osmorreceptores, né, eles têm um papel mais importante no controle da secreção de vasopressina do que a própria pressão arterial. A gente pode ver nessa figura, né, que quando a osmolaridade plasmática aumenta, né, a secreção de vasopressina aumenta de uma maneira muito inclinada, né, de uma maneira, né, a inclinação da reta é muito alta, de maneira proporcional, né, ao aumento da osmolaridade, né, porque a vasopressina, ela tem um efeito em reabsorver água, né? Então, se a osmolaridade plasmática está aumentando e reabsorve água, é como se você estivesse colocando solvente, né, numa solução, né? Você vai fazer a osmolaridade diminuir. Então, nós temos aqui, né, frente ao controle osmótico, né, e frente à queda na pressão arterial, né, é uma variação mais branda na produção de vasopressina, né? Então, quando existe, né, queda da pressão arterial, né, menos 10, menos 20, menos 30, né, a produção de vasopressina aumenta,
né, especialmente ó, em variações grandes, né, de pressão arterial. Por isso que a gente tem aqui, né, que a vasopressina ela é um hormônio importante na manutenção da pressão arterial normal e no controle a longo prazo da pressão arterial, né, especialmente em médio, mas tipicamente em longo prazo, né, da pressão arterial. Existe uma participação mais alta da vasopressina, né, onde os níveis de vasopressina, a secreção de vasopressina aumenta muito, né, mas já com valores muito altos de pressão arterial, né, ela permanece, né, em níveis próximos aos níveis basais, com variações curtas, né, como eu disse lá. Não é que ela não é ativada, né, ela ativa um pouquinho, né, todos os sistemas de controle são ativados, independente da variação ser a curto, ser a médio, ser a longo prazo, né, mas a questão é que eles não permanecem ativados durante muito tempo, né, então nós temos que os baroreceptores são tidos como sistemas de controle a curto prazo e os sistemas hormonais, renina, angiotensina, vasopressina, em médio, e especialmente vasopressina em longo prazo, né? Então, nós vamos chamar atenção nas aulas de controle da volemia, em aulas de fisiologia renal, sobre esse efeito renal da vasopressina e sobre o efeito dos osmorreceptores. Mas é basicamente isso, né? Olha, quando a osmolaridade plasmática está muito alta, secreta vasopressina, porque olha lá, a vasopressina possui dois grandes grupos de receptores. Ambos os receptores estão acoplados a um sistema de transição de sinais via proteína G que combina com a produção de AMP-ciclo. Isso leva a um influxo de cálcio nas células. Lá no músculo liso vascular, o influxo de cálcio leva a vasoconstrição. Receptores V1 são localizados no músculo liso vascular e lá no músculo, lá no néfron, né, nas porções finais do túbulo distal, e destaquei aqui túbulo coletor, né, existem os receptores V2 que controlam a reabsorção de água, né, a entrada de cálcio, né, na célula mediada pela vasopressina após a sua interação com receptores V2, leva à fusão de aquaporinas com a membrana da célula e isso leva à reabsorção de água. Então, nós temos que o efeito, né, da vasopressina é duplo, né? Ele é capaz de aumentar a resistência, causando vasoconstrição, e ele é capaz de aumentar a reabsorção de água, também aumentando a pressão arterial. Nós podemos perceber lá que naquele contexto de queda muito grande da pressão arterial, a importância da vasopressina no controle de hemorragias. Ela é capaz de causar uma vasoconstrição muito intensa, né, dificultando, né, quer dizer, diminuindo, né, esse extravasamento de líquido, a perda de sangue. Ela tem um papel importante aí, é claro que dentro de limites fisiológicos, né. Então, nós temos, né, a interação da vasopressina com seus receptores, né, e a liberação de vasopressina, então, é feita quando tem hiperosmolaridade e hipertensão, é aumento de pressão arterial. E quando tem hipoosmolaridade e queda na pressão, a vasopressina tem a sua secreção diminuída. Então, nós vamos entrar em maiores detalhes sobre essa questão de aquaporinas, né? Mas no início aqui, visualizar um efeito mais, né, da vasopressina em longo prazo, né, sobre o controle da pressão arterial, do que tudo aí, né? Não é muito interesse falar de controle sobre a sede, sobre controle sobre outros sistemas aí. Falei um pouquinho de hemorragias, né, mas para chamar a atenção da vasopressina, da sua importância como controle hormonal em longo prazo. Esse último slide, ele ilustra diversos outros sistemas, especialmente hormonais locais, né? Eu nem diria que são, muitos nem são hormônios clássicos, né? Alguns hormônios clássicos, como hormônios da tireoide, né? Ou como outros hormônios como aldosterona e hormônios, muitas vezes até glicocorticoides, que tem um pequeno efeito vascular, mas fatores locais, né, como peptídeo natriurético atrial, a família de peptídeos natriuréticos, né, ANP, BNP, CNP, as endotelinas, as taximinas, especialmente substância P, né, nós temos ali, né, o sistema calicreína-cininas, que depois nós vamos chamar a atenção que existe uma interação especial desse sistema com o sistema renina-angiotensina, um peptídeo chamado peptídeo intestinal vasoativo, que recebe a sigla de VIP. Ocitocina tem um efeito cardiovascular,
glicocorticoides, já falei aí, né? Algumas citocinas e provavelmente algumas substâncias que eu nem lembrei, né? Ou seja, para falar que a manutenção da pressão arterial, né, em seus níveis normais, ela depende de um balanço intricado dessas substâncias. E que muitas vezes isso aí pode explicar aquela questão lá da hipertensão essencial, né? Por que a gente não sabe, né? Por que muitas vezes nós não conhecemos, né, o mecanismo da hipertensão? Porque ele pode envolver múltiplas substâncias, múltiplos fatores neurais, locais, até fatores que dependem da ativação renal, dependem da integridade renal, da integridade vascular e da própria integridade do coração. Né? Então nós temos, né, fatores que podem variar muito com a idade, com o que a gente chamava anteriormente de raça, né? Hoje a gente já chama de etnia. Né? Nós podemos perceber aí que existe uma variação de pressão arterial muito grande entre as pessoas, né? Pode existir uma variação entre os gêneros e entre as faixas etárias. Então, nós temos diversos sistemas que participam do controle da pressão arterial, mas o que a gente chama de manutenção da pressão arterial, né, em seus níveis normais para aquele indivíduo. Né? Então, nós vamos, em outras oportunidades, falar com maiores detalhes dessas substâncias que, na maioria das vezes, são vasoativas ou que têm um efeito sobre o coração, mas independente de qualquer coisa, são todos fatores que atuam no débito cardíaco, ou seja, no volume sistólico, na frequência cardíaca e na resistência vascular, atuando diretamente no coração e nos vasos sanguíneos ou indiretamente via rins, via volemia, né, via mecanismos de Frank-Starling, via regulação intrínseca e extrínseca. Então essas foram as referências. Usei principalmente o livro do Cury Procópio, eu gosto mais de ler a partir dele, tem as referências, biblioteca virtual tem também, tem todos esses três aqui, biblioteca virtual, e o livro do Guyton, o pessoal gosta mais de ler, também tá bom, dá para estudar a partir dele aí. Tá? E essas questões que muitas vezes envolvem um cunho mais filosófico, né, de o que é médio, o que é longo, o que é curto prazo, que eu talvez tento definir para estabelecer uma didática, para estabelecer uma reação de causa e efeito, para que a gente veja sentido nas coisas, né? Muitas vezes ela é bastante, como eu disse, semântica e filosófica. Então, né, ela depende de uma leitura, né, de leitura de diversas fontes aí, né, para a gente ter esse amadurecimento do que é o controle da pressão arterial, especialmente para quem vai tratar a hipertensão arterial, para quem vai fazer controle de indivíduos com hipertensão arterial e perceber o efeito da hipertensão arterial a longo prazo sobre a manifestação de doenças crônicas em geral. Então esse é o nosso final da aula, esse é o GAD Fisiologia, eu sou o professor Dante. Muito obrigado.